Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. É uma felicidade poder, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de nosso Deus com os irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 15. Meus irmãos, o texto principal de nosso estudo nesta noite, ele inicia do verso 12 e vai até o verso 21. Só que nós iremos ler todo o capítulo 15 para que a gente possa entender um pouco melhor o contexto e como a história se desenrolou até o capítulo 15, que será objeto de nosso estudo. Gênesis 15, verso 1, assim diz a santa palavra de nosso Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Meus irmãos, vamos fazer uma oração? Pai Altíssimo, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra, que nesta noite o Senhor possa nos fazer compreender esse texto sagrado. E ajuda-nos, Senhor Deus, a ter a capacidade, pelo poder do Teu Santo Espírito, de aplicar todo o conhecimento que temos absorvido da Tua Palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Meus irmãos, o livro de Gênesis, creio eu que todos conhecem esse livro. E esse livro ele foi escrito por Moisés. E a ideia do livro foi justamente trazer a memória do povo israelita que estava indo para o deserto. Então Moisés ele escreve o livro de Gênesis para ajudar o povo de Israel a compreender toda a sua história e também mostrar como o patriarca de Israel, que é o próprio Abrão, foi fiel diante de Deus e que Deus ele fez uma aliança com Abrão e que isso foi abençoador não só para Israel, mas também para nós que aqui estamos. O livro ele é dividido em 2 partes, mas nós iremos primeiramente dar uma rápida introdução discorrendo sobre o contexto,
precisamos voltar alguns capítulos atrás do próprio livro de Gênesis para que venhamos compreender o capítulo ao qual nós lemos, que é o próprio capítulo 5. Antes de tudo, é bom sempre lembrar de que Abraão, de fato, ele foi o pai da fé. Abraão, de fato, ele foi um homem que andou com Deus. Foi um homem que Deus teve um relacionamento íntimo com ele. E essa história, ela se inicia no capítulo 12 de Gênesis. É no capítulo 12 de Gênesis que nós vemos a primeira chamada de Deus para Abraão, onde ele diz: Abraão, saia da tua terra, saia de Ur dos Caldeus, e você vai para a terra que eu te disser. Abraão, como um bom servo e obediente, simplesmente Abraão se levanta e segue esse chamado de Deus. No capítulo 13 nós já vemos Abraão numa situação um pouco complicada. No 12, quando ele é chamado, é bom lembrar que ele também levou seu sobrinho Ló. No capítulo 13, temos Deus dizendo para o seu servo: Abraão, eu estou te prometendo a terra de Canaã. E nesse processo, meus irmãos, é bom também relembrar de que no capítulo 13, Abraão ele se separa do seu sobrinho Ló, porque ambos eram muito ricos e essas riquezas fizeram com que a terra onde eles estavam não suportassem eles. Então, teve essa separação entre Ló, seu sobrinho, e Abrão. No capítulo 14 nós vemos Abrão confrontando 5 reis para resgatar Ló, pois Ló ele havia sido raptado. E por fim nós chegamos no capítulo 15 do livro de Gênesis, porque precisamos também ter em mente de que o capítulo 15 nada mais é, meus irmãos, de que um relacionamento intenso de Deus com Abraão. Precisamos se atentar de que no capítulo 15, o verso 1 até o verso 6, nós vemos um diálogo de Deus e de Abraão. Vemos no capítulo 1, Deus confortando o seu servo, dizendo o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Meus irmãos, no verso 1, Deus ele se dispõe em ser o escudo de Abrão. E qual que foi o motivo de Deus ter se chegado a Abrão e dizer que era escudo dele, que era a proteção dele? Abraão, por ter vencido a guerra contra esses 5 reis, possivelmente Abraão estava temeroso de surgir alguém resultante daquela guerra para trazer algum tipo de vingança diante daquela derrota horrível que eles tiveram diante do servo de Deus. E vemos também no início do capítulo 15 de que nesse relacionamento constante, nesse diálogo constante, Abraão ele pergunta para Deus: Deus, quando é que aquela promessa que o Senhor me fez anteriormente será cumprida? E esse questionamento, meus irmãos, não é um questionamento por falta de fé. É um questionamento que Abraão faz como se um amigo perguntasse para outro: por que demora tanto? Então, quando nós compreendemos de que Abraão tem um relacionamento intenso com Deus, nós vemos que esse tipo de diálogo, de fato, nos traz uma ideia de intimidade, nos traz, de fato, uma ideia de que Abraão ele foi realmente amigo de Deus. E creio eu que todos os irmãos já ouviu dizer que Abraão foi amigo de Deus. E quando nós vemos essa intimidade, isso se prova quando nós lemos as Sagradas Escrituras e quando nós vemos esse tipo de relato. Então, meus irmãos, quando nós temos a compreensão de que Deus, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus imutável e também Ele é um Deus de aliança. Assim como nós cantamos, eu gostaria de trazer aos irmãos hoje de onde surgiu, da onde Deus ele mostrou de forma clara a aliança que ele já tinha prometido lá no Éden. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, ali dá uma ideia do start da aliança. Então, quando nós temos em mente de que Abraão ele foi o pai da fé, é no capítulo 15 que Deus ele demonstra ao seu servo que ele faz uma aliança com aqueles que ele quer. De forma bem simplificada, o livro do verso 1 ao verso 7, ele vai nos trazer uma compreensão de que Deus, ele protege aqueles a quem ele ama e a quem ele chama. Compreender também de que às vezes nós podemos questionar Deus, não com aquele questionamento negativo, mas aquele questionamento que nos remete a orar a Deus, aquele questionamento onde nós se colocamos diante de Deus em oração. E claro, do 1 ao 7, Deus ele já traz a ideia de que Abraão tem uma promessa. E isso se confirma no verso 7, quando
quando Abrão crê de fato naquilo que Deus já havia prometido desde o capítulo 12. No verso 8, perguntou-lhe a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? O verso 9 diz o seguinte: respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Meus irmãos, aqui de forma bem sutil, Abrão ele tinha um conhecimento de todos os elementos necessários para fazer um sacrifício. Claro que dos versos 9 até o 11, o sacrifício não está em pauta ainda. Aqui já traz uma ideia de que Abraão ele tinha uma noção de como ele iria se colocar diante de Deus, de como ele iria se apresentar diante de Deus. Partindo para o nosso texto principal, que é do verso 12 até o verso 21, o 12 diz o seguinte: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabes com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e esta será afligida por 400 anos. Meus irmãos, no verso 12, quando traz essa ideia de que Abrão ele caiu em um profundo sono, esse sono ele não é um sono simples, ele é um sono divinamente induzido. Precisamos voltar em Gênesis, quando Deus vai criar a mulher, ele derrama esse sono anormal sobre Abrão. Temos também outro exemplo, que esse sono também foi derramado sobre Daniel. E normalmente esse sono, quando Deus derrama sobre essas duas pessoas, tanto em Adão quanto em Daniel, nós vemos que Deus ele trabalha. Enquanto o homem ele recebe esse sono anormal, Deus ele trabalha para com aqueles que ele escolheu. Então, no verso 13, lhe foi dito: sabes com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Meus irmãos, o 13, basicamente, ele nos dá uma ideia de que Deus ele já havia previsto de que a descendência de Abrão seria afligida. O texto não deixa claro, mas nós sabemos que é o próprio Egito, porque o povo de Israel, posteriormente, que é a descendência do próprio Abrão, eles foram afligidos pelo povo do Egito. Eles foram maltratados pelo povo do Egito. Já no verso 14, diz o seguinte: também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Meus irmãos, até esse ponto, nós vemos que Deus, ele cuidou do seu servo desde o capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14 e no capítulo 15. O 15, ele vai trazer essa ideia de que Abrão, ele tem sido protegido por Deus, e de que essa proteção, ela seria replicada para a sua geração. Claro que nesse momento, Deus, ele dá um alerta para Abrão, dizendo de que o seu povo será afligido, de que seu povo será maltratado. E no 14, ele já traz um certo alívio para o seu servo, dizendo: mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, vemos aqui no verso 13 a 14, de que a posteridade de Abraão seria maltratada, mas que no verso 14 eles sairiam também com grandes possessões, grandes despojos. E creio eu que todos os irmãos conheçam a história do Egito, o Êxodo. No livro de Êxodo, essa referência ela é feita no capítulo 12, versos 35 e 39, onde Deus ele vence todos os deuses do Egito e o povo sai saqueando todos os egípcios. Deus ele fez com que o seu povo achasse graça diante dessa saída, e eles acabaram raptando todos os bens do Egito. E no verso 15, Deus também promete de que Abrão ele será recolhido em paz na sua velhice. E isso, meus irmãos, Deus ele já está dando uma pequena amostra do poder dele diante do cuidado que ele tem feito com seu servo Abrão. E indo para o verso 16,
Deus diz: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, Deus ele confirma de que o povo será levado para o Egito e de que depois de 400 anos eles retornarão para a terra de Canaã. Lembrando que nesse momento Abrão estava na terra de Canaã, só que ainda não tinha enchido a medida do pecado daqueles povos para que Deus entregasse de forma completa para o povo de Israel. Sempre me perguntei, por que Deus já não deixou Abrão na própria terra de Canaã? Não deixou porque não era o tempo. E quando nós vemos esse relacionamento, tem momentos de espera. Abrão, quando ele questiona no verso 2, perguntando a Deus: como é que eu terei uma grande possessão, Deus, se o Senhor não me deu um filho? Como é que eu terei uma grande nação, como as estrelas dos céus, como o Senhor tem me mostrado? Só que Abrão, ele faz o questionamento não porque ele tem falta de fé, meus irmãos, mas porque demorou. Já tinha um tempo que Deus tinha feito essa promessa. E Abrão, ele é paciente, mesmo em meio a esses questionamentos. Vemos que Abrão, ele é um servo fiel, e Moisés, ele quer mostrar para os israelitas de que eles precisam ter essa mesma postura. Eles precisam confiar em Deus. Eles precisam compreender de que é Deus que sustenta a sua nação. Nós vemos constantemente na história de Israel, meus irmãos, falta de fé. Vemos o povo de Israel não escutando a Deus. Vemos o povo de Israel não seguindo as instruções de Deus. Então, quando Moisés traz as escritas neste livro, é justamente para motivar a essas pessoas a ter um momento mais íntimo com Deus. De fato, ter fé. Abrão, ele é conhecido como o pai da fé, e Moisés quer mostrar para o público original, que é os próprios israelitas, rumo à terra de Canaã, de que eles precisam confiar em Deus. E quando nós partimos para o verso 17, que esse é a espinha dorsal, meus irmãos, da mensagem de hoje. Preste atenção no verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Meus irmãos, acredito que quando nós lemos o verso 17, de fato, não entendemos muito o que o verso 17 quer dizer. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Voltando um pouquinho no texto, no verso 9 até o verso 10, diz o seguinte: respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então, no verso 9, Deus ele manda a Abrão recolher alguns animais para que o sacrifício fosse iniciado, mesmo que no 9 e no 10 ainda não tenhamos o sacrifício propriamente dito. É bom relembrar de que o livro de Levítico, ele nos ensina de que todos os pecados eram expiados pelo sacrifício de um cordeiro. Então a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é bom também trazer ao conhecimento dos irmãos que, mesmo que Deus não iniciou o sacrifício no verso 9 e no verso 10, Abrão ele já tinha um conhecimento de quais animais ele precisava reunir e de que ele precisava também partir os animais ao meio. E no 10 diz o seguinte: ele tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte de outras, e não partiu as aves. Meus irmãos, precisamos, quando traz essa ideia de que separou os animais, partiu os animais no meio, essa era uma prática do Oriente do Oriente Próximo, de fechar um contrato. De forma bem simplificada, os povos daquela época, que estava na região ali onde Abrão estava, eles fechavam o negócio usando esse procedimento. Então, quando você fazia uma negociação com alguém, basicamente você separava os animais e as duas partes do contrato passavam entre essas metades. Isso era usado muito quando, por exemplo, um grande rei invade uma terra e ele acaba fazendo um acordo
com aquele reino que foi conquistado. Ele diz o seguinte: se você for fiel a mim, eu te dou proteção, eu te guardo, mas nós precisamos fechar uma aliança, nós precisamos fechar um contrato. E como é que funcionava esse contrato? Os animais eram colocados, partidos ao meio, e tanto o rei quanto aquele que ia se submeter ao rei, os dois passavam entre esses animais. E o que isso significava? O acordo era o seguinte: aquele que quebrasse o combinado, ele seria partido como aqueles animais foram partidos. Então no 17, basicamente, trazendo essa ideia do Oriente Próximo, o 17, quando diz: e sucedeu que posto o sol houve nessas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E no 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Meus irmãos, no verso 18, quando diz: no mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, no original esse fez, ele cortou uma aliança com Abrão. Então, o que o 17 quer nos ensinar essa noite? De que Deus, ele fez um contrato conosco, sim. Só que o mais lindo e maravilhoso é que neste contrato, Deus ele passa só. Ele propõe a aliança com Abrão, ele diz quais são os requisitos desta aliança, só que Deus passa só. Quando fala: eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Basicamente, meus irmãos, tanto o fogareiro fumegante e a tocha de fogo, isso é uma representação do próprio Deus. E como nós sabemos que de fato isso é a representação de nosso Deus? Tanto o fogareiro fumegante como a tocha simboliza de fato a presença de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 19, verso 18, diz o seguinte: todo o monte Sião fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Em Êxodo 24, verso 17, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então, neste contrato, meus irmãos, nós vemos Deus arcando com todas as possíveis consequências. Deus, ele compreende de que Abraão, ele é incapaz de cumprir essa aliança. Deus, ele tem a plena certeza de que Abraão, ele não teria forças e muito menos capacidade para adentrar juntamente com ele nesta aliança. E claro, como igreja reformada, meus irmãos, nós entendemos que a aliança, ela inicia desde Gênesis 3,15 e passa por toda a metanarrativa da Bíblia. Nós vemos que essa aliança, ela é uma única aliança. Quando diz que a descendência da mulher derrotaria a serpente, é justamente isso. De forma simples, o proto-evangelho inicia no Gênesis 3,15. Ali já temos um apontar para o descendente, ali já aponta para Cristo. A aliança, ela é única, mas ela, naquele momento, ela teve um aspecto duplo. Nós devemos nos lembrar também de que Deus tinha feito uma aliança com Adão, a aliança das obras. Quando eu trago essa ideia de que é uma aliança dupla, é porque a aliança das obras, Adão como homem, ele não conseguiu cumprir. E em compensação, Deus em seguida já trouxe o conhecimento de uma aliança da graça. Então, quando ele promete o descendente da mulher, nós vemos já Deus aplicando a sua justiça em expulsar Adão, e também já nos dá uma esperança no descendente ou descendente da mulher. Então, aqui, basicamente é Deus fazendo uma aliança com Abrão e fazendo promessas, que através dessa aliança, os descendentes seriam abençoados através desta aliança. E nós sabemos que Deus, ele é um Deus de promessa, como nós cantamos, é um Deus de perto. Então, Deus, ele não nos abandona. Deus, ele sempre quer nos lembrar de que nós, como filhos, precisamos ter essa postura do pai Abrão. Nós aprendemos que Deus,
ele, apesar de nossos pecados, apesar do pecado dos israelitas, Deus não deixou de abençoar o povo de Israel. Claro, Deus, como Deus justo, ele não deixou de aplicar a sua justiça. Mas aqui nós vemos de forma clara a graça de Deus. Basicamente ele diz o que para Abraão? Abraão, se você não cumprir esse acordo, essa aliança, eu pagarei. Todas as maldições dessa negociação, dessa aliança, desse contrato, irá cair sobre mim. Então o 17, Deus passa. E no 18, naquele mesmo dia, cortou o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Meus irmãos, visto que somente Deus passa, isso nos traz uma fidelidade mediante a resposta de Abraão. Abraão, ele creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Então, Abraão, como pai da fé, ele, diante dessa crença, diante dessa fé, diante dessas promessas, nós vemos que todos aqueles que foram descendentes de Abraão foram abençoados. E quando vemos Deus passando só, nós vemos que Deus de fato, ele é um Deus misericordioso, porque Deus sabe que nós não somos capazes de cumprir toda a lei. O próprio Adão é um exemplo. Em Gênesis 2, verso 16 e verso 17, ali tem uma aliança implícita. E qual que era o acordo? Não coma do fruto do bem e do mal. No dia em que você comer, você morrerá. E o que Adão fez? Adão, ele quebrou esse mandamento. Adão quebrou essa aliança. Mas Deus já tinha providenciado uma solução. Deus já tinha providenciado o Adão perfeito. E temos também como exemplo, em Jeremias 34:18, Deus diz o seguinte: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como aqueles que fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. No contexto de Jeremias, aqui nos dá a entender de que haveria consequência daqueles que não cumpriram a sua aliança. E nós vemos que todos aqueles que não estão em Deus, é aqueles que têm sido desobedientes, aqueles que não faziam parte da descendência, eles foram julgados, eles foram castigados. E isso é um ótimo exemplo antes, do povo de Israel entrar na terra prometida. Nós vemos Deus cumprindo, aplicando a sua justiça em meio àqueles povos idólatras. Meus irmãos, de fato esse texto, ele deixa claro que o nosso Deus, ele é um Deus fiel. E a pergunta que surge diante do que nós estudamos até o momento, mas antes de adentrarmos a essa pergunta, basicamente vemos Abraão como um servo fiel, um servo que tinha intimidade com Deus, um servo que era protegido, vemos um servo confiante, vemos um servo obediente, vemos um servo que é totalmente dependente de Deus. E em nenhum momento das Escrituras nós vemos Abraão questionando. Infelizmente Israel fez totalmente o contrário. Vemos Israel errando com Deus, tropeçando com Deus, questionando Deus, duvidando de Deus. Então, o povo de Israel, de fato, ele é um ótimo exemplo que nós também, muitas vezes, somos parecidos com Israel. Mas o que esse texto sagrado nos ensina, meus irmãos? O que tudo que foi falado até o momento nos ensina? Nos ensina que Deus se comprometeu em receber a maldição, caso a aliança fosse quebrada. Diante desse texto, podemos fazer uma analogia com a obra de Cristo. Aqui não está de forma totalmente nítida, não está de forma totalmente clara, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus efetivou essa obra. Compreender de que o Antigo Testamento, ele sempre vai nos trazer sombras daquele que viria. Sempre terá sombras do verdadeiro descendente, daquele que pisará a serpente, daquele que já venceu a serpente. Então, quando nós fazemos uma analogia,
quem é que se fez maldição em favor de nossas vidas? Deus, de fato, Ele cumpriu. Apesar do povo pecar, apesar dos erros, apesar dos tropeços, Deus não voltou atrás. Tanto que o povo quebrou essa aliança. E a maldição de fato foi derramada em Deus, em Cristo. Esse texto nos ensina de que toda a ira de Deus, do Deus Pai, foi derramada sobre o seu Filho. É Cristo Jesus que mostra de forma totalmente nítida a vontade de Deus. Ele já havia sido provisionado para nos proporcionar salvação. Cristo se fez maldição. E olha o que diz Isaías capítulo 53, verso 4 a verso 6. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desvia pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, então de forma bem clara, a obra de Cristo ela deixa totalmente nítido o verso 17. Deus ele cumpriu a sua promessa. Deus recebeu a ira, Cristo recebeu a ira do Deus Pai justamente para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos salvação, para que nós fôssemos justificados. Em Gálatas 3, verso 13 diz também: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, é bom lembrar que Cristo cumpriu toda a lei. Cristo ele é conhecido como um Adão perfeito. O Adão lá do jardim, ele errou, ele tropeçou. Ele foi um Adão imperfeito, ele foi um Adão que quebrou o quê? A aliança das obras. E quando nós vemos Cristo como Adão perfeito, como o Deus que recebe toda a ira do Deus Pai, nos proporciona não só salvação, mas também nos proporciona intimidade com Deus. Mesmo diante aos nossos erros, mesmo diante as nossas falhas, Deus ele não deixa de cumprir o que Ele fez na aliança. O verso 15 de Gênesis deixa claro: Deus se comprometeu em pagar toda a maldição daquele que quebrasse a aliança. E nós como pecadores, Israel como pecadores, eles erraram, eles deixaram de cumprir o que foi combinado, mas Deus não deixou de nos salvar. Deus não deixou de salvar Israel. Deus não deixou de trazer o prometido, que é o próprio Cristo. Em Hebreus 9,15 também diz o seguinte, meus irmãos: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Meus irmãos, quando traz essa ideia de nova aliança, não é que seja uma outra aliança, é uma aliança só. Mas quando nós vamos ler nas Escrituras, a aliança ela tem os seus desdobramentos, a sua clareza ao decorrer das histórias, das narrativas. Nós vamos vendo constantemente Deus se mostrando de forma cada vez mais clara. Como eu disse anteriormente, de fato, o Antigo Testamento ele vai refletir no próprio Cristo, mas não de forma totalmente clara. Os israelitas compreendiam de que tinha um Salvador, de que tinha uma promessa, mas nós somos privilegiados em comparação ao povo de Israel, porque nós temos toda a revelação de Deus nas Escrituras. Nós sabemos que esse texto remete a Cristo. Nós sabemos que Deus Pai, Ele cumpriu essa aliança, Ele cumpriu essa promessa, e nós precisamos nos submeter diante dessa aliança, diante dessa promessa. E de tudo que foi falado, meus irmãos, outra pergunta que surge diante da palavra do nosso Senhor,
qual que é a nossa postura diante dessa aliança, diante dessa salvação, diante desse amor, diante dessa graça, diante da morte de Cristo, diante da expiação de Cristo? Será que nós temos de fato reconhecido Cristo como nosso verdadeiro Salvador? Será que nós temos tido a postura de Abrão, no sentido de ser fiel, no sentido de ter fé, no sentido de confiar? Será que nós nos relembramos constantemente de que Deus, homem, o próprio Cristo, teve que morrer para pagar os nossos pecados? E como nós aplicamos o que nós aprendemos até o momento? Precisamos compreender de que nós somos dependentes de Deus em todos os aspectos. Quando Deus passa entre esses animais, ali demonstra uma clara dependência de Deus. Deus sabia que Abraão não conseguiria cumprir toda a lei. Um ótimo exemplo disso é o próprio Adão. Adão não conseguiu cumprir a lei. Adão falhou. E nós, como pecadores, também falhamos. Mas nem por isso Deus deixa de ser misericordioso. Nem por isso Deus deixa a sua graça. Nem por isso Deus nos abandona. E claro, somos também dependentes de um Salvador. Somos dependentes de uma obra maior que cobre todos os nossos pecados. Quando nós não temos ciência de que nós somos dependentes de Deus, tendemos a desprezá-lo. Tendemos a buscar ser autossuficiente. Quando nós não temos a compreensão de que precisamos de um Salvador, nós vivemos de forma desenfreada, pensando que a vida se limita somente a esse plano, e automaticamente nós ignoramos o próprio Deus. Nós ignoramos a obra de Deus. Nós ignoramos esse sacrifício do próprio Filho de Deus. E claro, meus irmãos, somos falhos, mas nem por isso Deus deixa de nos amar, e nem por isso Deus deixa de derramar a sua graça sobre as nossas vidas. Outro ponto que precisamos também compreender e colocar em nosso coração, de que além de um Salvador, Deus ele é um sustentador. Ele é que nos sustenta em nosso dia a dia. É Deus que nos ajuda em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, em meio às desgraças. É Deus que tem nos mantido vivos. Vivos para que sejamos feitos cópia do próprio Cristo. Nós somos sustentados, meus irmãos, para que venhamos glorificar a Deus. Nós somos sustentados para que venhamos ser luz do mundo, ser luz para aqueles que precisam da luz de Cristo. Será que em meio a esse mundo caótico, nós temos demonstrado que temos um Salvador? De que nós confiamos em Cristo? De que nós confiamos nessa obra? E como é que provamos que temos um Salvador? Como é que provamos que nós somos sustentados pelo próprio Deus? É quando nós obedecemos. É quando nós temos intimidade com Deus. É quando nós buscamos ser como o próprio Cristo. Não é uma tarefa fácil, meus irmãos, mas também não é impossível, porque é Deus que nos sustenta. Quando Cristo sobe e diz, não, vocês não estarão sós, vocês receberão poder do alto, e esse poder que é o próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, é para nos fortalecer, é para nos sustentar, é para que venhamos ser pessoas que fazem a obra. Em Efésios 2, no final de Efésios 2, nós fomos feitos para as boas obras, e essas obras só é possível quando nós somos sustentados pelo próprio Cristo. E claro, esse texto nos deixa bem claro que nós somos miseráveis, somos falhos, somos pecadores. Nós precisamos se agarrar em Deus, meus irmãos. Nós precisamos se agarrar na obra de Cristo, porque se nós não fizermos isso, iremos perecer. Se nós não tivermos uma atitude de que, como Abraão teve, de se agarrar a Deus, de confiar em Deus, de se colocar diante de Deus em todas as suas aflições, dificilmente nós teremos algum resultado e muito menos nós iremos glorificar ao nosso Deus. E quanto à capacidade também, Deus nos capacita a nos mantermos firmes em sua aliança.
O próprio exemplo do verso 17, que posto o sol, houve densas trevas, eis um fogareiro fumegante e uma tocha, eis Deus, passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia cortou o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, dei essa terra para você, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E Deus, por ser imutável e um Deus de aliança, ele cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido, não só por seu servo Abraão, mas aquilo que já tinha decretado na eternidade. E por fim, meus irmãos, gostaria de reforçar de que só teremos intimidade com Deus se nós buscarmos conhecer mais dele. E é impossível conhecermos mais de Deus se nós não gastamos tempo com Deus. Se nós não temos interesse pelas coisas de Deus. Se nós, como crentes, não temos lido a Bíblia, nós temos falhado. Como é que nós vamos dizer que cremos em Deus, que conhecemos Deus, se nós não temos prazer, não temos vontade de conhecer o livro que descreve quem é Deus? Quando nós nos deparamos com os islâmicos, nós vemos que eles são apegados ao Corão. Eles entendem, mesmo que de forma errada, mesmo que uma fé totalmente voltada para um Deus falso, eles são comprometidos com aquilo que eles se propõem a fazer. A pergunta é, será que nós queremos viver com Deus na eternidade? Ou não? Esse relacionamento ele começa nesta terra. Não tem como nós desejarmos estar na eternidade com Deus se nós não desejamos estar com Ele neste plano. E Abrão, ele é um ótimo exemplo disso. Ele não foi somente o pai da fé, ele foi amigo de Deus. E será que nós temos sido amigos de Deus? Ao ponto de abrir mão daquilo que precisa ser aberto? Abrão simplesmente se levantou e foi. Não questionou, não perguntou. Simplesmente foi. Simplesmente ouviu a ordem de Deus e se foi. Precisamos ter essa postura. E claro, meus irmãos, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, Cristo também está disponível para aqueles que ainda não têm Ele como seu Salvador. A obra de Cristo, ela é poderosa para salvar todos, mesmo que todos não vão ser salvos, porque a Bíblia traz a ideia de que Deus elege a quem Ele quer, mas a obra ela é suficiente para salvar todos os seres humanos. Que possamos sair daqui pensativos. Será que de fato eu tenho sido um crente fiel? Será que eu tenho sido amigo de Deus? Será que eu tenho desejado a Deus? Será que eu tenho gastado tempo com Deus? Ou eu só tenho pedido os benefícios de Deus? Essas são as perguntas, meus irmãos, que fica. Mas que Cristo está disponível para todos aqueles que têm dificuldade. Estão fracos, estão passando por momentos difíceis. Lembrar de que Deus ele é poderoso para salvar qualquer tipo de pecado. Vamos orar, meus irmãos? Pai Altíssimo, obrigado pela Tua palavra. Diante da Tua presença, agradecemos pelas Sagradas Escrituras. Diante do que foi falado, que o Senhor nos ajude a ser amigo do Senhor constantemente. Ajuda-nos a ter a postura de Abrão, Senhor Deus, de ter uma intimidade com o Senhor, de ter confiança no Senhor, que tenhamos Cristo como nosso Salvador, como nosso ajudador, como nosso Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que não é fácil orar, eu sei que não é fácil ler a Tua Sagrada Escritura todos os dias, não é fácil, Pai, porque nós somos falhos, mas nem por isso a Tua graça se aparta de nós. Nós nos colocamos como igreja diante do trono da graça, pedindo ajuda, Pai, clamando ao Senhor para que o Senhor nos dê forças, para que o Senhor quebrante os nossos corações e nos ajude, Pai, a reconhecer cada vez mais essa obra feita em Cristo, esse sacrifício que foi feito, Pai. O Filho de Deus foi sacrificado para que nós fôssemos justificados. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos, porque precisamos do Senhor, Pai. Que o Teu Santo Espírito adentre em nossos corações e que Cristo seja sempre a resposta de nossos problemas.
de nossas felicidades, de nossas tristezas, e que venhamos compreender, Pai, de que o Senhor de fato amou, porque o Senhor entregou o Teu Filho naquela cruz maldita. Te agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor possa nos dar uma ótima semana, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.